Olá, muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Você sabe, um espaço para boas entrevistas, para bons papos com pessoas que tragam informação, reflexão e história. Bom, numa época de pandemia, quem de nós já não questionou a fé, né? Quantos de nós já não perdemos pessoas próximas e perguntamos a Deus por que isso nos aconteceu? Quantos de nós estamos olhando para nós mesmos e muitas vezes não nos reconhecendo? Para falar um pouquinho sobre fé, sobre confiança, eu trouxe um entrevistado muito especial. Estou falando hoje do padre Mário José Raimondi, ele que é itajaiense de nascimento e está com o livro Confiar na lista dos mais vendidos, inclusive na lista da Veja, na lista do Globo, e vai contar o segredo do sucesso e também a inspiração para esse livro. Padre Mário, primeiro, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa Papo Reto. Então, olha só, até para a gente classificar, para vocês aí de casa saber a importância da formação desse nosso convidado, ele é formado em Filosofia pela FEB, bacharel em Teologia pela Faculdade Católica de Santa Catarina, é sacerdote do clero diocesano da Arquidiocese de Florianópolis, é parapsicólogo e professor do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, é pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul, psicanalista integrante da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica, é também apresentador do programa Acreditar, da Rádio Cultura AM de Florianópolis e autor dos livros Acreditar e Seja Luz, atualmente pároco-reitor do Santuário Nossa Senhora de Fátima, na capital catarinense. Ufa! É um currículo de respeito. Vamos começar do começo, como se diz. Como é que essa vocação para a vida de sacerdote aconteceu? Desde os meus 7 anos de idade, eu ingressei no seminário Nossa Senhora de Lourdes, em Brusque. E a minha vocação, fazendo os estágios, aprendendo com os padres que trabalhavam na minha paróquia, foi onde eu ingressei mais tarde, definitivamente, no seminário Nossa Senhora de Lourdes, em Brusque. Isso no ano de 1992. E aí começou uma caminhada de alegrias e dificuldades, de medos e incertezas, porque quando nós entramos no seminário, nós vamos com o desejo de ser padre, mas isso não significa que vou ser padre, porque nós temos um discernimento vocacional e nem sempre aquilo que nós queremos de imediato seja a vontade de Deus. Então foram aproximadamente 11 anos estudando seminário menor, que é o 2º grau, depois filosofia, depois teologia, e até chegar a uma conclusão: não, eu quero ser padre. E aí fui ordenado e trabalhando nas paróquias da Grande Florianópolis. Padre Mário, essa trajetória de 11 anos é comum a todos? Todos têm que passar por esse processo ou foi a sua caminhada? O 2º grau eu fiz dentro do seminário. Outros talvez façam fora. Daí quando eles vão ingressar no seminário, eles fazem 1 ano de experiência, que é o propedêutico. Mas a filosofia e a teologia, esses 7 anos é obrigatório. Todos passam. E nesses momentos, quantas dúvidas assolaram o senhor a respeito dessa vocação e em que momento essa vocação pareceu clara e transparente? No 4º dia que eu estava no seminário, eu queria ir embora. Eu morava no interior e quando entrei no seminário, era praticamente 75 seminaristas. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa e tudo para mim era novo, era diferente. Mas eu fiz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida que se eu ficasse no seminário, se eu chegasse um dia a ser padre, 11 anos pela frente, a minha casula da primeira missa, eu daria a Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte. Depois disso, graças a Deus eu continuei, digo graças a Deus porque sou feliz em ser padre, na vocação que eu assumi, que eu escolhi, que Deus me chamou. Mas em alguns momentos, assim, seja filosofia, teologia, até se tornando mais maduro diante da vocação, eu me perguntava, será que mesmo, né, que Deus quer isso de mim? E diante do trabalho de pastoral, a orientação espiritual com os padres, sempre ia tendo esta conversa. E era muito sincero, né? E aí Deus foi colocando no meu coração o sim, né? O sim que vinha através de uma leitura, o sim que vinha através de um retiro, através das orações, porque ser padre e buscar viver isso intensamente é um compromisso muito grande, é uma fidelidade a Deus, né? Como cada um vive, e isso eu busquei viver.
E no seminário, numa leitura espiritual, eu tinha no meu coração aquela frase que eu tinha lido: o ideal, ele custa uma vida, mas ele vale uma eternidade. Então eu tinha presente isso, pode ter dificuldades, momentos difíceis, mas ele vai valer uma eternidade. Isso não só pelo fato de ser padre, isso é pai, é mãe, é um profissional, é o estudo, é a dedicação, é um empenho. Todos os momentos que se vive, há muitos momentos de alegrias, mas também de dificuldades. Mas saber que aquele ideal, seja como padre ou uma outra profissão, ele vale uma eternidade. E é isso que vale a pena. Porque viver uma vocação como ser padre, nós temos que ter em primeiro lugar esse amor a Deus e também ser feliz naquilo que nós fazemos, senão não vale a pena. Padre Mário, o senhor falou, né, dessa preparação necessária. Se todo homem, né, que quisesse se tornar pai, e toda mulher que quisesse se tornar mãe, estudasse por 11 anos, até ter certeza de que está preparado, sim, a gente teria uma sociedade mais igualitária, menos crianças sofrendo, não é verdade? Então, essa formação, ela é importante. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura das últimas 2, 3 décadas da Igreja e eu quero debater com o senhor a respeito disso. A Igreja sofreu alguns golpes, principalmente a Igreja Católica, do qual o senhor faz parte, em relação à credibilidade, em relação a fiéis, né? Novas correntes surgiram, a gente chama até, né, como leigos de concorrência, enfim. E eu entendo que a figura do padre, que lá atrás, nos anos 70, 80 ou antes disso, era tão respeitado numa cidade quanto o prefeito, o delegado, né, o professor, sim. Perdeu um pouco dessa importância. Com tudo que está posto na sociedade nos últimos anos, as pessoas têm buscado mais a espiritualidade porque há uma necessidade de revisão, de autorrevisão. O senhor percebe essa linha do tempo? O senhor concorda com essa minha análise? Sim, a Igreja vem caminhando e surgiram muitas outras religiões, né? E que diante de tantas religiões que vão crescendo a cada dia, sempre vai tendo adeptos. E com isso a Igreja Católica, uma hora ela cresce, outra hora ela diminui, outra hora ela cresce. E depende também de muito desse trabalho de evangelização que é feito. Vejam, nós padres, hoje eu estou numa paróquia que eu tenho um santuário e uma capela. Ok, é mais tranquilo você dar atenção a mais às pessoas. Embora no Santuário de Fátima, no Estreito, há uma população muito grande. Então, estar presente na vida de cada pessoa no dia a dia é muito difícil. Mas eu já trabalhei em paróquias, por exemplo, no norte da ilha de Florianópolis, ingleses, que é a maior paróquia praticamente que existe em nível de população. Então, eram 11 comunidades. E aí, como que um padre com 11 comunidades pode dar uma atenção mais personalizada? Então, nós precisamos de muitas vocações, muitas vocações. E tem diminuído, aumentado essa busca pela formação do sacerdote? Na nossa diocese, graças a Deus, tem aumentado o número de vocações. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos 5 vocações sacerdotais. E isso, para nós, é um ganho. Isso quer dizer que 5 padres foram... 5 seminaristas foram ordenados padres. Ordenados. Então, isso para nós é uma crise vocacional, talvez em tantas paróquias, em tantas dioceses. Para nós tivemos 5 ordenações. Esse ano nós temos 3. Então, nós temos muitas vocações, mas diante da população que cresce a cada dia, precisaria de muitos e muitos e muitos sacerdotes. Porque em contrapartida, outras religiões, por exemplo, formam pastores, né, nas suas comunidades em mais quantidade, inclusive. Sim, e aí o tempo de formação também, que para formar um padre é no mínimo 8 anos. Então isso também demora a formação, mas temos sacerdotes que estão aí evangelizando e sempre o sacerdote ele é fruto da oração de um povo e que estão fazendo os seus trabalhos tão bonitos de evangelização, uma comunidade grande, uma comunidade pequena. Há comunidades que têm mais, as pessoas participam mais intensamente. Por exemplo, no Santuário de Fátima, no Estreito, nós realizamos todas as terças-feiras a missa e a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Missas 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite. E lotada, toda a missa é lotada, pessoas na rua.
Então, há esse momento, esse desejo das pessoas buscarem e viverem a fé. Isso, claro, não também só dentro da religião católica, mas também de outras religiões, onde as pessoas participam, buscam viver a fé. Isso é bonito. Padre Mário, como é que a igreja está se adaptando a esse novo tempo, né? Nós ficamos órfãos, né, das ocasiões presenciais, inclusive dos sacramentos, e como é que isso está sendo retomado e que cuidados estão sendo feitos e se a igreja está se modernizando para entrar também nesse universo online? Sim. Eu praticamente sou um padre muito online, digital e gosto disso, né? Eu faço serviço voluntário na rádio Divino Oleiro, em Florianópolis, esse momento de evangelização. Durante a pandemia, eu lembro tão bem, nós estávamos encerrando uma campanha de oração das talhas de Caná. E em seguida, se eu não me engano, foi no dia 18 de março de 2020, quando fechou tudo. Sim, foi 17 o decreto, 18 fechou. 18 fechou tudo. E a partir daquele momento, a igreja fechada, tendo a tecnologia, a informação, o computador, a internet, eu comecei a celebrar as missas online. E também a fazer todos os dias à noite o momento do terço. E aí, nesse momento do terço, era tão impressionante porque nós abrangíamos 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Claro, não era padre conhecido, nem hoje eu sou, agora que o livro saiu, enfim. Mas as pessoas que estavam por perto, isso ia divulgando. Então, todos os dias nós celebrávamos a missa e era transmitida. E a oração do terço à noite, até no dia 1º de maio, quando nós tivemos a abertura das igrejas pelo decreto do governador, aí começamos a celebrar. Eu vi que foi um pouco difícil no começo, porque as pessoas ainda estavam esse receio de ir à igreja, de o medo da contaminação, mas aos poucos foram vindo participando. E aí, claro, com todo o protocolo que era necessário, distanciamento, álcool em gel, o uso de máscara. E assim fomos participando. Aquilo que eu celebrava uma missa ou 2 missas no domingo, passou para 3, passou para 4. A desatadora é uma missa à noite, passou para 3 durante o dia. Para poder menos pessoas e as pessoas também participarem com segurança. Porque ao ir à igreja eu não posso ter um medo de ir lá, né, ter algum problema ou ter essa contaminação. Mas que eu possa participar e possa estar seguro também. E isso nós temos todo esse cuidado que é necessário, e às vezes as pessoas não entendem, as pessoas querem participar, não, mas não dá, não pode, aí começamos a colocar algumas cadeiras na rua e estamos vivendo a isto, e as nossas missas sempre aos domingos e às terças-feiras é transmitido online também, para que as pessoas possam acompanhar e graças a Deus o trabalho ele vem sendo realizado. Por qual endereço as pessoas podem acompanhar até para gente? Pelo meu Facebook, Padre Mário José Raimonde. Padre Mário José Raimonde, sem underline, sem nada, né? Sem nada. Padre, aí voltando ainda à questão da modernização da igreja, o senhor exerce o seu sacerdócio e acompanhou pelo menos 3 papas, creio eu, né? Nesse período. O que mudou, o que você vem percebendo, o senhor vem percebendo nesse período, por exemplo, com o Papa Francisco, que realmente foge de um padrão aí dos últimos papas? E que bom, né? Que bom. Eu vejo João Paulo II, ele permaneceu muito tempo, quase 30 anos, né, no seu pontificado. E tão bonito a evangelização, aquilo que ele realizava, as viagens, que era tão importante, até o caso que foi quase assassinado, morto diante de um atentado. Depois, diante desse carisma, né, sendo tão carismático, veio o Papa Bento XVI, já mais sério. E Papa Bento XVI, emérito hoje, ele é mais teólogo, mais doutrina da igreja. Depois, o Papa Francisco, ele vem com esse carisma novamente, né? De estar junto, de estar na viagem, de poder acompanhar, de poder ser mais duro, rígido em algumas situações. A linguagem dele chega mais fácil ao coração das pessoas. Eu tenho visto isso, esse grande amor às pessoas pelo Papa Francisco, pela simplicidade muitas vezes que ele tem em transmitir a mensagem e de estar perto, de evangelizar, de enfrentar algumas situações que também são difíceis em todos os ambientes de trabalho, de evangelização, mas ele tem sido muito mais carismático do que o próprio
Bento XVI. Mas cada um com a sua virtude, cada um com o seu talento, cada um com a sua qualidade, que é necessário. Talvez um dos grandes méritos do Papa Francisco foi, com perdão da expressão, colocar o dedo na ferida de algumas áreas sensíveis da Igreja Católica e realmente rediscutir algumas posturas, né? Até a escolha do próprio nome, como Papa Francisco, já mostra uma humildade e um não pré-julgamento, né? Ele já fez afirmações contundentes, até estranhas para muitos católicos, né? Mas então a gente pode aceitar o homossexual, a gente pode... Então, assim, ele realmente tem quebrado alguns paradigmas. Sim. E que é importante quebrar esses paradigmas. Ele se mostra muito humano e muito próximo das pessoas. Você tem que acolher. E acolher, nós podemos acolher a todos. As pessoas, elas são dignas desse amor, desse acolhimento. Seja um homossexual, seja qualquer pessoa dentro da sociedade, é preciso ter essa acolhida, amar, amparar, porque já existe tanta discriminação no nosso meio, há tantas mortes, né, tanta violência. Eu até trago no livro, por exemplo, como o livro fala sobre Maria, e Maria olhando nesse aspecto, como mulher, como mãe, como esposa, mas de outro lado, olhando como a escolhida de Deus. E como que uma mulher sendo tão simples, dentro do preconceito judaico, que a mulher era discriminada, deixada de lado, era somente o homem, Maria se torna tão grande. Em um determinado momento, ninguém conhecia Maria. E quando Deus a escolheu e durante a história se tornou tão grande. E aí no livro eu faço também essa referência às mulheres, né? E trago também sobre o feminicídio. Quantas mulheres que são mortas diante da violência dentro de casa, porque talvez falta amor, falta diálogo, e durante essa pandemia, como isso cresceu, o índice de mortes de mulheres que foram assassinadas brutalmente praticamente. Então, é justamente quando falta o amor, quando falta a acolhida, e isso se torna tão difícil na nossa sociedade, e aqui não só a Igreja Católica, mas as outras igrejas, de trabalhar isso, trabalhar o amor, trabalhar a acolhida. Embora que existe talvez muitos problemas, dificuldades difíceis de enfrentar, mas por mais que a gente evangelize, por mais que a gente leve a mensagem, eu sempre digo às vezes na missa, as religiões, elas ensinam o amor, certo? E por ensinar o amor, o mundo era para estar diferente, não era para ver tanta violência. Porque se existem tantas religiões, tantas que pregam amor, elas não vão pregar o ódio, elas não vão pregar a vingança, pregam o amor. Então nós éramos para viver muito mais intensamente o amor, não só pregar, mas também vivenciar isso dentro de nós. Não há dúvida. Agora você aí de casa, imagina que num sonho aparece um anjo e diz o seguinte: você vai ficar grávida do Filho de Deus. Você confiaria nisso? É o que a gente vai falar no próximo bloco, o tema desse livro, confiar. Não sai daí. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa que sempre traz gente muito interessante. Hoje não é diferente, eu tenho a honra de receber aqui o padre Mário José Raimondi, ele que é autor desse livro aqui, Confiar. Esse livro que inclusive está na lista dos mais vendidos do jornal o Globo, chegou em primeiro lugar, é isso, padre? Em primeiro lugar de não ficção mais vendido. Olha isso, e é um livro em homenagem a Maria. A Nossa Senhora e as mulheres da minha vida, como eu faço o agradecimento no livro, que é a minha mãe e minhas duas irmãs. As mulheres. O senhor é de uma família de 3 filhos? Nós somos em 4. 4 filhos. São 2 homens, 2 mulheres, mas um irmão já é falecido e tem as minhas 2 irmãs e minha mãe com 78 anos. Me conta um pouquinho primeiro dessa relação com as mulheres da sua vida e de que forma elas lhe inspiraram nessa carreira. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé e de muita oração. As minhas irmãs também. As minhas irmãs participavam da oficina de oração em vida, tinham a espiritualidade, uma participava mais, outra participava menos, mas como pequeno e estando em casa, eu acompanhava a minha mãe na igreja, nas orações, esse momento de intimidade com Deus. E a minha mãe foi quem me ensinou a rezar.
principalmente a oração do terço. Nós rezávamos isso em casa. E quando se falava em Nossa Senhora de Fátima, a primeira vez que eu ouvi sobre a história dela, a aparição dela, eu fiquei encantado. E olha que coincidência da vida, né? Sua mãe chama-se Lúcia, que é uma das meninas, né, dos Segredos de Fátima. Não, e veja, eu nasci no dia de Nossa Senhora dos Navegantes, fui para o seminário Nossa Senhora de Lourdes em Brusque, no terceiro, quarto dia fiz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, fiquei padre, depois... Quando foi marcada a data da ordenação, o arcebispo, na época, Dom Murilo, ele escolheu a data do dia 24 de maio, então agora faço 18 anos de padre, e dia 24 de maio é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Fui para uma paróquia trabalhar como vigário paroquial, paróquia Sagrado Coração de Jesus, mas a igreja matriz, que é pequena, Nossa Senhora dos Navegantes, fiquei 1 ano. Depois fui transferido para a paróquia em Governador Celso Ramos, Nossa Senhora dos Navegantes. Depois fui transferido para o Santuário Sagrado Coração de Jesus, mas a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes. E depois, há 2 anos atrás, o bispo, hoje Dom Wilson, ele disse, você vai para o Santuário Nossa Senhora de Fátima. E tem uma irmã chamada Maria Aparecida. E tem uma irmã chamada Maria Aparecida. Realmente as mulheres conduziram esse caminho aí, iluminaram essa vocação. Sim. E aí, essas mulheres representavam essa força da fé. E, obviamente, sua mãe deve ter apoiado imensamente que o filho tornasse padre. A mãe queria muito que eu fosse padre, o pai queria muito que eu fosse médico. Olha só. E ele apostava. E os dois acertaram? Nisso. E os dois acertaram, médico de almas, né? Mas fui para o seminário e, com o tempo, descobri, não, é isso que eu quero e vamos em frente. E as irmãs? As minhas irmãs, eu sou o filho caçula, né? Eu tenho 11 anos de diferença do meu último irmão. A minha irmã mais nova, ela dizia assim, ó, se um dia tu ficares padre, eu vou estudar no convento, eu vou ser freira. No dia da minha ordenação, sendo ordenado padre, foi no ginásio de esportes, lotado. Na hora dos agradecimentos, eu disse, bispo, permita-me dizer, mas a minha irmã sempre dizia, quando eu ficar padre, eu quero um lugar no convento porque eu vou ser freira, porque ela não acreditava. Eu era muito sapeca, muito arteiro, e eu disse, então hoje o senhor pode providenciar uma vaga para ela no convento. Mas ela não acreditava. Ela não aceitou. Não acreditava que eu ia ser padre, e eu disse, tudo bem, mas Deus quis. E tem sobrinhos? Tenho sobrinhos que estudaram no seminário também, depois acabaram desistindo, hoje são casados, têm filhos, uma caminhada bonita também. Tá, e daí o senhor, é o terceiro livro, né? Terceiro livro. Da onde a ideia de escrever esse livro? Quando começou e qual foi o processo? Quanto tempo? O livro ele durou aproximadamente 1 ano, porque assim, eu não fui escrevendo de uma hora para outra, eu participava das missas, a minha leitura espiritual, meus retiros espirituais, e sempre fui de buscar, de conhecer cada vez mais, porque uma coisa que eu creio nós não podemos acreditar em qualquer coisa, né? Nós precisamos estudar, até mesmo a nossa fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que buscar entender, saber aquilo que está ali e saber e estudar para que você possa amar aquilo que você conhece. Então, o livro vem de confiar por perceber o quanto que Maria confiava em Deus. Mas Deus primeiro confiou em Maria. Ele confiou nela. Uma mulher simples, uma mulher humilde, jovem, Deus confiou para a missão. E Maria confiou em Deus. E durante a minha vida, sempre busquei a confiar em Deus. Por isso nasceu o nome do livro. E diante disso, força, fé e coragem. Porque se eu não tenho força, eu vou viver a vida com fraqueza. E uma pessoa fraca não chega a lugar nenhum. Uma pessoa sem fé pode enfrentar os desafios da vida, ok, mas quando se tem fé, por acreditar, né, eu consigo os meus sonhos, meus objetivos diante daquilo que eu acredito. Coragem, se eu não tiver coragem, eu vou ter um medo. E uma pessoa medrosa é uma pessoa paralisada na vida. Então Maria, ela teve isso, a fuga para o Egito, na hora do momento da morte de Cristo, quanta força, fé e coragem, ela teve que permanecer ali de pé, acompanhando aquilo tudo. Então, por isso eu escrevi o livro com esse título tão bonito, e o livro de uma forma dinâmica, interativa, é como um diário, você pode escrever nele. Essa era a minha próxima pergunta, né? Ele é um livro para ser lido e ele provoca a interação, né? O tempo todo. Interação. E com isso, obviamente, quando eu literalmente coloco a mão na massa, que o livro propõe, né, que você escreva, que você anote circunstâncias, você leva à reflexão. Esse talvez seja o sucesso desse livro? Talvez sim.
Talvez, Os outros sim. dois vinham nessa mesma linha também? Sim, os outros também venderam muitos livros, só local. É, porque eram livros impressos em gráfica, isso, né? em Não eram por editora. Então, no primeiro livro chegou quase 6.000 e no segundo quase 3.000 livros, né? E esse, então, tá superando. E o que traz novidade esse livro é justamente o QR Code. Olha, então, a pessoa com a câmera do celular, ela aproxima... Vou testar aqui, ó, pessoal. Vamos... Aqui, ó, o QR Code. QR Code. Vamos abrir aqui a minha câmera. Abre aqui, aqui. Ó, aí dá para abrir, a gente aperta e vamos ver para onde é que a gente vai aqui. Olha, vai para o vídeo. Vai para o vídeo, tem momento da abertura. Ali. Então, a pessoa ela vai rezar junto comigo. Seja uma dezena do texto, seja um tema que eu vou refletir, seja o meu testemunho. Então, a pessoa ela está vendo o autor do livro, rezando com o autor do livro. Olha que bacana isso. E aí o vídeo tem quanto tempo? São de 10 a 15 minutos cada vídeo. Olha. Estamos praticamente E tem vários vídeos. São 10 QR Codes, 10 vídeos que foram gravados especialmente para o livro. Deixa eu tirar aqui, então. Muito interessante. E quantos acessos já isso já dali considerou? eu nem olhei. Nem Esses últimos nem dias eu tenho corrido tanto de um lugar para outro, os assuntos, porque eu tenho a paróquia, né, trabalho ali. Mas, padre, obviamente que um livro desse que incentiva a interação, né, para assistir os vídeos, para escrever no livro, obviamente também deve ter gerado contatos com o senhor via Facebook e tal. Que tipo de angústias lhe chegam? Que tipo de relatos as pessoas lhe fazem após ler o livro? As alegrias do livro pela mensagem de fé, como Maria, de ter força, fé e coragem. Mas as pessoas trazem a angústia, o medo que estão enfrentando diante da pandemia, as dificuldades de relacionamento, principalmente na vida matrimonial, a questão do desemprego. Muitas pessoas que às vezes mandam mensagem pedindo oração porque não têm emprego, querem trabalhar. E essa angústia, síndrome do pânico, as pessoas têm aumentado muito devido à pandemia. Eu também atendo algumas vezes em consultório como parapsicólogo. Aí faço a terapia clínica com as pessoas, né? E muitas das dificuldades é justamente que traz isso, é ansiedade. É pânico, é medo diante da situação que estão vivendo. Tem pessoas que não saíram de casa ainda, para ver se acredita nisso, né? Então, claro, tem que ter o cuidado, mas também não pode deixar que o pânico e a ansiedade, né, ou um transtorno de ansiedade, possa trazer uma gravidade maior ainda para a pessoa. Então, eu sei que a pandemia existe, eu sei que todos os cuidados que eu devo ter, mas também eu preciso fazer alguma coisa para sair disso, sair desse medo, sair dessa angústia e viver a vida, porque a vida ela é preciosa também. Bom, o senhor conduz aqui toda a narrativa, obviamente inspirado em Maria né, em todos os vieses que ela assume como mulher, como mãe, e cita situações do cotidiano envolvendo as mulheres também. E o senhor entende a mulher como um dos principais esteios da sociedade para essa retomada? Com certeza. Eu acho que as mulheres elas deveriam lutar mais pelo seu posto e pela sua missão dentro da sociedade. O trabalho que as mulheres realizam são fantásticos, como também o dos homens, mas os dois precisam ter voz e ter vez. E isso é importante, o trabalho de destaque da mulher dentro da sociedade, nos trabalhos de evangelização, no nosso dia a dia. É tão importante, é tão bonito esse trabalho e que precisa ser muito valorizado, muito. Padre, o senhor cita no livro uma frase até popular, né, que a árvore que dá mais frutos é a que mais leva pedradas. O senhor acredita que essa pandemia tem sido as pedradas necessárias para que a gente evolua? E o senhor acredita nessa evolução da humanidade por conta dessa circunstância? Se a pessoa está com o seu coração aberto e olhar para isso e ver como uma oportunidade de crescimento, com certeza. Muitas coisas vão mudar, estão mudando e muitas pessoas estão se engrandecendo com isso, se fortalecendo para viver a vida. Mas tem pessoas que às vezes é difícil. Nem mesmo a pandemia vai tocar o coração,
dizer, não, eu preciso ser melhor, eu preciso amar mais, porque a vida, o tempo, ele é curto, ele é breve. Hoje a pessoa está viva, amanhã com o vírus pode estar morta, ou qualquer outra doença ou acidente. Então as pessoas, eu vejo que nós precisamos ter mais amor no coração. Padre Mário, alguns eventos aí dos últimos meses nos levou a uma outra reflexão, né? A Bíblia, claro, ela trabalha muito com textos simbólicos em algumas circunstâncias. Algumas religiões levam ao pé da letra, outras nem tanto, mas alguns acontecimentos como furacões, revoadas de gafanhotos, que são inclusive descritos, né, no Apocalipse, enfim, né, como indícios das pragas do Egito e etc e tal, a gente está vivendo um fim de tempo? Eu não acredito muito nisso, não. Que bom, alento. A vida ela é muito preciosa e nós é que temos que lutar por um planeta melhor, por uma natureza melhor, uma vida melhor. A palavra de Deus nos chama atenção, sim, elas nos chamam atenção, mas o que Deus quer é a conversão do homem, a conversão da mulher. Então possamos nos apegar a isso, né? Deus me ama e Deus quer que eu seja uma pessoa melhor, que eu possa cuidar do outro, que eu possa cuidar da natureza, que eu possa cuidar daquele que precisa da minha mão, do meu carinho, do meu afeto, das minhas palavras. Então, isto sim, mas que tudo vai se acabar tão rápido, Deus é o não tempo faria. de Deus, Deus sabe o tempo, a hora, o momento. Não é agora não, vamos viver a vida, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado e construir uma sociedade de amor. Uma outra abordagem do livro é o não reclame, clame, né? Não Que aí, reclame, mais uma clame. vez, usando Maria como exemplo, uma mulher que passou por tanto sofrimento, né? De ter o seu filho tomado, de ter seu filho morto, de passar por perseguição, enfim, uma série de circunstâncias que quem acompanha, né, a história bíblica já sabe. Ainda assim, nunca reclamou, nunca disse, não quero mais brincar disso, né? Ela seguiu fiel no seu papel. Ela foi fiel ao seu papel e escolheu isso e viveu isso, mas Maria não era boba. Quando o anjo aparece a ela, ela vai perguntar como tudo isto vai acontecer se eu não conheço homem algum. Quando eu digo não reclame, clame, não é que a gente tem que aceitar tudo como as coisas do jeito que são. Não, eu tenho o meu jeito crítico, com o meu jeito crítico, claro, não a crítica pela crítica destrutiva, mas eu posso ajudar a sociedade a ser melhor, a enfrentar isso. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não, isso é amor. Amar não é deixar o outro fazer o que quer da minha vida, do jeito que quer, da forma que quer. Mas amar também é questionar, é perguntar. Então, o que as pessoas hoje eu vejo é que não pode cair num espírito de reclamação. Qualquer coisa que vai fazer, reclama. Vai lavar uma louça, reclama. Vai para a escola, reclama. Vai para o trabalho, reclama. Está sempre reclamando da vida, das coisas. Claro, nós sabemos que nem tudo é fácil na vida, mas também não adianta viver o tempo todo reclamando. E é muito interessante porque você pode colocar dois seres humanos na mesmíssima situação de emprego, de condição social, de moradia, e eles podem ter posturas de vida e situações completamente diferentes em função das escolhas que fazem. Haviam 2 homens. Aos 2 homens foi dada uma missão de vender 100 pares de sapatos, tênis, sandálias. Um foi para uma região, chegou lá, todas as pessoas estavam descalças. Ele andou de um lado para o outro e não viu ninguém com calçado. E aí ele volta triste, ele disse, olha, eu tentei vender, as pessoas estavam descalças, por isso eu desanimei, eu nem fui mais adiante, porque as pessoas lá não usam calçado. Foi o segundo. No mesmo lugar, ele chegou lá otimista, ninguém usa calçado, aqui eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou fazer a propaganda e eu vou vender. Ele foi e vendeu todos os calçados e as pessoas queriam mais. E voltou com a sua sacola vazia. Onde está a diferença? Essa motivação é você ir e fazer o que é preciso ser feito, a motivação, e depende de cada um. Gente, onde é que a gente consegue comprar o livro, Padre Mário? O livro ele tem nas principais livrarias do Brasil, ele tem na Ângelos Editor, ele tem no meu site padremariojosé.com.br, ele tem na Amazon também, as pessoas quiserem adquirir. Gente, confiar, né? Numa época tão cheia de mistérios e de suposições e fake news e perdas, realmente confiar é um ato de fé. E independente da sua fé,
né, independente da sua religião, inclusive, busque esse fortalecimento da sua alma, né, da sua crença, para atravessar isso da melhor maneira possível e para ser esteio, inclusive, para quem está próximo, porque, às vezes, uma ovelha do rebanho consegue conduzir um rebanho inteiro. Às vezes, uma palavra. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei o que eu vou falar. Às vezes você não precisa falar nada. Seja presente na vida das pessoas. Só a tua presença, só o teu carinho, só o teu olhar, só estar ali naquele momento difícil da pessoa, já é um livro, uma história. Padre Mário, presente nos dois sentidos, né? Presente de dádiva, né? De Sim. estar ali como uma bênção, e presente, né? Presente. Presente no momento agora. Sim. Então, né, nessa segunda-feira, dia 24, parabéns, Padre Mário, por tanto tempo, né, de sacerdócio, por essa caminhada... 18 anos, estou ficando de maior de idade. Então, né, por essa caminhada tão bonita, por esse livro incrível, eu agradeço o presente, recebi aqui com a dedicatória do Padre. Roberta, Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja, viva a vida com força, fé e coragem, com carinho, Padre Mário José. Muito obrigada por vir compartilhar essa trajetória com a gente e por ser aí numa noite de segunda-feira despretensiosa, um caminho de fé. Eu acho que a gente tocou um monte de gente hoje. E se eu puder deixar só uma única mensagem, assim, as pessoas que estão assistindo o programa, seja a religião que for, confie. Confie em Deus, confie naquilo que você acredita, confie no outro. Nós precisamos aprender a confiar mais, a se entregar mais, principalmente quando a gente também confia nas pessoas. Então, esse é o segredo também. Aprenda a confiar mais, a se entregar mais, a amar mais. Seja independente de religião. E eu, como padre, como católico, né, a confiar em Deus, a confiar em Jesus Cristo, a Nossa Senhora, enfim, nisso tão bonito que busco viver a minha vocação e a minha missão. Padre, muitíssimo obrigada. Gente, eu conversei hoje com o Padre Mário José Raimondi, ele que é autor do livro Confiar, está no topo da lista dos mais vendidos do jornal O Globo, dos livros de não ficção. Fica a dica aí, procure pelas redes sociais, você vai encontrar esse livro e espero que isso também ajude a alimentar a sua alma nesse momento tão difícil. Espero que você tenha gostado também do nosso papo hoje. Até a próxima.